Presidente Gonçalves. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa sessão da tarde, que será presidida por mim por indisponibilidade do Sr. Presidente Pedro Coimbra. Temos connosco hoje a Comissão de Trabalhadores das Empresas do Grupo Tabaqueira, como é do vosso conhecimento. Tenho aqui à minha direita o Sr. João Carlos Mendes, o Paulo Pereira Borges, a Isabel Mafalda Ramos e a Ana Catarina Paz da Silva. Sejam muito bem-vindos à Casa da Democracia. Como é do vosso conhecimento, estamos perante uma grelha G, que atribui 10 minutos à intervenção inicial, digamos, das pessoas que hoje vimos aqui ouvir, da entidade que vimos hoje aqui ouvir, e depois haverá uma ronda única de 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares. Sem mais demoras, dava a palavra à Mafalda Ramos, que me deram a indicação que será, digamos, a porta-voz neste momento da Comissão de Trabalhadores, e fará uma intervenção única com tempo máximo de 10 minutos, após a qual passaremos à ronda então da intervenção dos grupos parlamentares. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Muito obrigada por nos receberem. Nós estamos em representação das duas comissões, mas no fundo somos uma única, apesar de sermos duas empresas. E falamos em nome de todos os trabalhadores da tabaqueira, vimos aqui representá-los. Com base nos 100 anos de história da tabaqueira e sendo a maior empresa de tabaco de Portugal, que emprega hoje mais de 1.500 pessoas, cerca de metade da força de trabalho é com menor de 35 anos, nós viemos mostrar as nossas preocupações. Para além destes empregos diretos, que são os da tabaqueira, também vimos quase em representação aos indiretos, que são mais de 3.000 fornecedores que trabalham connosco diretamente, que são pequenas e médias empresas, e também todas as pessoas que trabalham à volta da indústria de tabaco, como grossistas, distribuidores, logísticos e pessoas que trabalham dentro da fábrica. É muito o nosso mercado, ou seja, o nosso capital e o nosso mercado é cerca de 40.000 pessoas que está envolvido. Mas nós tomamos a liberdade de pedir nesta audiência porque temos algumas preocupações. Nossa Comissão teve conhecimento que o atual contexto europeu envolve uma revisão da diretiva relativa aos impostos sobre os produtos de tabaco e incertezas quanto ao futuro da atividade da tabaqueira em Portugal. E isto para nós preocupa-nos muito, porque nós somos uma empresa que hoje somos muito inovadora, que tem um capital de pessoas com muita capacidade, com elevado nível de conhecimento, em que nós conseguimos captar pessoas que trabalham para nós, algumas que são de fora, outras que são de dentro, mas que trabalham para nós a nível de centros de expertise, de centros especializados, como o IT Hub, ou seja, a parte das finanças também, a parte financeira, que trabalha para todo o mundo, não é só para a Europa, é para todo o mundo. E nós somos uma empresa que neste momento tem muita capacidade e muito capital humano em que está preocupado com o seu futuro. Esta diretiva pode promover instabilidade e imprevisibilidade a nível fiscal e a nível de normas da lei do tabaco. Por isso, nós gostávamos de mostrar algumas das nossas preocupações. Sabemos melhor que ninguém, como trabalhadores, que a estabilidade e a previsibilidade fiscal para nós é um bem essencial e garante o futuro dos investimentos da Philip Morris em Portugal. Sem a estabilidade e regras claras em relação às leis de tabaco, os nossos empregos, as nossas famílias, as nossas comunidades que nos rodeiam, principalmente na zona de Sintra, que dependem desta atividade, podem ficar em risco. A tabaqueira destaca a importância da diferenciação, neste caso a nível de lei fiscal,
a diferenciação fiscal de produtos de tabaco com nicotina, com tabaco e nicotina. Não apenas são técnicas, mas também o fator essencial de sustentabilidade da nossa fábrica. Ou seja, nós neste momento, a tabaqueira produz dois tipos de tabaco. Um, que é o que nós chamamos de tabaco convencional, que é o tabaco, o cigarro normal, que continua a existir e que a maior parte das pessoas conhecem, e também tem outros produtos que são de menor risco, que nós chamamos o IQOS, que chamam de também os vapings, que têm menor risco para a saúde. E neste momento nós estamos a comercializar esses produtos com uma carga fiscal diferente. E é essa previsibilidade que nós vimos pedir para continuar a ser execuível e que seja assim aconteça. Que os produtos com menor risco não tenham uma carga fiscal igual à dos produtos convencionais, que chamamos convencionais, que é o tabaco convencional. Nós sabemos que o aumento da carga fiscal pode nos trazer graves problemas à nossa empresa e à nossa indústria. Primeiro, à indústria, a carga fiscal pode aumentar a evasão fiscal, ou seja, aumentar o contrabando ou o comércio ilícito de tabaco. E isso pode acarretar uma diminuição drástica de receitas de impostos, que é uma das coisas que nossa empresa, contribui muito para o PIB nacional. Uma das coisas que nós nos apercebemos e que falamos com os nossos colegas franceses é que, por exemplo, em França, o aumento da carga de impostos e algumas das restrições que foram impostas no ano passado e há 2 anos, o que levou foi a um aumento de fuga aos impostos com o comércio ilícito em cerca de, estima-se, 40% do tabaco vendido em França é ilegal. Isso contribui para uma fuga de impostos a nível de 9.000 milhões de euros, e que é uma coisa que nos preocupa. E por isso nós vimos aqui pedir para manterem as boas práticas que já temos tido em Portugal, que é um aumento gradual, progressivo e não abrupto da carga fiscal sobre o tabaco. Também gostaríamos de pedir que continuem a fazer o que que estão a fazer, que é a diferenciação. O que é o imposto do cigarro convencional e o que é o imposto do cigarro não convencional, ou seja, dos produtos com menor risco para a saúde. Nós temos muito medo. Por que é que temos tanto receio, nós trabalhadores, em que o aumento da carga fiscal possa vir a provocar problemas no nosso negócio? Primeiro, o facto de haver um aumento de carga fiscal, a Philip Morris pode deixar de investir em Portugal. Depois, nós temos um conjunto de trabalhadores muito qualificados que, ao deixarem de investir, podem fugir e são impostos que também deixam de ser pagos em Portugal. Neste momento, por exemplo, o nosso IT Hub são cerca de 300 pessoas especializadas com salários acima da média, em que, se por acaso a Philip Morris decidir não apostar em Portugal, pode ser deslocado para Espanha, França, Argentina, em qualquer lado. Como sabem, os ITs são uma maneira de... podem trabalhar em qualquer lado. Por isso, não só isso. Outra coisa também temos receio é que a fábrica em Sintra possa fechar. Isso para nós é muito complicado, porque se fecha a fábrica em Sintra, são uma data de pessoas que vão para o desemprego, são famílias que ficam comprometidas e são uma data de empresas que trabalham connosco na fábrica que também podem ter grande impacto e isso vai aumentar consideravelmente o desemprego. Por isso, nós agradecíamos que tivessem em conta esta diferenciação da carga fiscal, o que é os produtos convencionais, que nós continuamos a fabricar e que é assim, enquanto houver fumadores, gostávamos que os fumadores fumassem os nossos produtos, porque temos a certeza que é de qualidade, mas nós incentivamos, primeiro, a pessoa não fumar ou deixar de fumar, sempre. Segundo, se fumarem, fumem as nossas marcas, são produtos de qualidade, ou utilizem as nossas marcas, como nós dizemos, os produtos de menor risco. E terceiro, que façam com que a nossa empresa, a nossa indústria tenha a responsabilidade. Porque, por exemplo,
Uma das coisas que eu gostava de salientar, nós temos um compromisso, todos os trabalhadores têm um compromisso. Nós não utilizamos, não incentivamos ninguém a fumar, mas muito menos nós queremos que os menores comecem a fumar. Por isso, nós temos várias normas, várias regras dentro da empresa em que é assim, nós não queremos que os menores fumem, nem que comprem tabaco. É proibido vender tabaco a menores de 18. Por isso, só o fumador adulto, considerado com maior de 18 anos, é que pode ter a consciência e a liberdade de optar por fumar ou não. Por isso, nós gostávamos de salientar que temos sempre muitas regras e muitas coisas que gostávamos que tivessem isso em conta também na altura, por exemplo, que agora se aproxima, que é o Orçamento de Estado. Nós também gostávamos que tivessem em conta que o risco do modelo fiscal português neste momento é diminuto, mas se por acaso tiverem em conta a nova diretiva que já foi apresentada da fiscalidade para produtos de tabaco, isso pode-nos trazer um grave problema. A todos, mas principalmente à nossa empresa, porque não querem igualar a tributação dos produtos de tabaco com o risco, com o risco menor. Isso pode trazer um aumento significativo da carga de impostos e também sabemos que esses impostos não seriam para Portugal, mas sim para a Comunidade Europeia, que não contribuíam para toda a comunidade, mas não vinham propriamente para Portugal, como hoje vêm os impostos do tabaco. Só para terem noção, nós pagamos 3 milhões de euros por dia ao Estado em impostos de tabaco. É muito dinheiro. Pedi a sua atenção ao tempo, que entretanto os 10 minutos já passaram, desculpa. mas teremos então, alguma tolerância quanto a isso. Pronto, peço imensa desculpa. Mas o que nós queríamos mesmo salientar é, gostávamos de concluir a dizer, precisamos de estabilidade, precisamos que os impostos não aumentem consideravelmente e que tenham atenção que o tabaco, os cigarros e o tabaco com menor risco não são produtos iguais. Os de menor risco têm a menor probabilidade de causar doenças, os outros têm probabilidade, mas nós sabemos a qualidade com que nós praticamos e fabricamos os produtos dentro da nossa fábrica. Muito obrigada e peço desculpa o tempo que demorei. Muito obrigado pela sua clara e concisa intervenção. Passamos agora então às intervenções dos grupos parlamentares. Como sabem, é uma ronda única de 3 minutos para cada um. Eu registro 2 intervenções neste momento, o Sr. Deputado Pedro Tavares do Chega e o Sr. Deputado Ricardo Carlos do PSD. E a seguir o Deputado Armando Morisco do PS. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Tavares tem a palavra, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindos a esta comissão. Nós estamos aqui precisamente para isto, para vos ouvir. É o nosso trabalho também de receber empresas em comissões de audiência. E eu tenho aqui, eu já tinha visto mais ou menos a vossa preocupação primária, que é de facto a subida dos impostos pela diretiva europeia. E tenho aqui algumas questões. Vocês não serão diretamente as pessoas mais indicadas para talvez responder, mas como são representantes dos trabalhadores, poderão saber e de facto poderá ser uma informação importante aqui para a Comissão, para todos nós. A preocupação primária é a subida de impostos, mas de facto o tabaco, como todos nós sabemos, já tem uma carga de impostos muito grande. Eu julgo, podem-me corrigir, que rondará os 75% a 80%. 82%, pronto, ainda é mais do que o que eu pensei. E, portanto, isso terá sido uma subida progressiva ao longo das décadas, dos últimos anos, não é? Portanto, o que é que vocês sentiram ao longo dos últimos anos que afetou, que alterou a produção, a venda, a comercialização com essa subida nos últimos anos? Era uma questão para perceber o que é que poderá também agora vir a acontecer, porque já não será certamente a primeira subida de impostos. E por outro lado, também a questão de a empresa, portanto, a Philip Morris International, vocês seguem os parâmetros que eles definem, não é? E eles têm a tendência, pelo que percebi, de terminarem ou ir acabando com o cigarro tradicional, com o cigarro. E
e no fundo saber também qual é a representação da produção, isto na parte industrial, desse tipo de tabaco na Tabaqueira Nacional, porque eu vi também um dado, algures, que no primeiro trimestre de 2025 os novos cigarros sem fumo representam 42%, não é, das vendas no primeiro trimestre, portanto, o que já é muito. Portanto, a Tabaqueira Nacional está-se a adaptar à passagem dos cigarros tradicionais para o eletrónico, portanto, pressupõe-se que será o objetivo terminar com um cigarro tradicional. Portanto, no fundo, é perceber qual é então o impacto nos últimos anos do aumento fiscal e de facto, é uma indústria que tem muita representação, principalmente em Sintra, não é? e uma representação fiscal no país considerável, e isto também é um pouco um contrassenso, porque de facto esta representação fiscal é precisamente por ter uma carga fiscal tão grande. Há que haver um equilíbrio, não é? Estão preocupados naturalmente com a subida dos impostos, mas de facto é esta subida que tem causado também esta grande receita fiscal ao país. Portanto, no fundo, é um bocadinho perceber como é que vocês sentiram ao longo dos anos o crescimento dos impostos e portanto, a empresa também tem 89% de exportações, que é uma coisa excepcional numa empresa, será o recorde, julgo eu, talvez, não sei. É um valor altíssimo, pelo que eu vi, 89% da produção de uma empresa ser 89% ser exportações. Pedir atenção ao tempo. Peço desculpa e pronto, basicamente já estão colocadas as questões principais que eu queria colocar. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros membros das duas comissões de trabalhadores, João Mendes, Paulo Borges, Isabel Ramos e Ana Catarina Silva. Antes de mais, quero começar por agradecer a vossa presença aqui e reconhecer a importância daquele que é este vosso pedido. Pois esta audição tem toda a legitimidade e o Grupo Parlamentar do PSD considera essencial dar voz a quem representa diretamente os trabalhadores de uma daquelas que é uma das maiores empresas industriais a operar em Portugal. E nós queremos desde já ser muito claros, este vosso apelo não é apenas uma manifestação legítima de preocupação laboral, é acima de tudo um alerta que deve ser ouvido com seriedade. Um alerta para riscos concretos, riscos que podem ter impacto económico, social e que não podem em momento algum ser ignorados. Estamos a falar de cerca de 1.500 postos de trabalho, envolvendo cerca de 3.000 fornecedores. No fundo, estamos a falar de milhares de famílias que dependem desta atividade e desta empresa. Famílias que merecem estabilidade, merecem previsibilidade e confiança no futuro. O PSD tem defendido de forma consistente que Portugal precisa de estabilidade fiscal e também regulatória, naturalmente. As empresas precisam de regras claras e previsíveis. O Estado precisa de garantir as receitas fiscais, sim, claro, mas não à custa da competitividade da economia nem da destruição de emprego qualificado. E é importante dizê-lo com todas as letras. Sempre que se opta por aumentos excessivos de tributação, seja por via fiscal direta ou indireta, há um efeito perverso que se torna cada vez mais evidente, que é o crescimento natural do comércio ilícito, como foi também indicado. Com impacto não só para as empresas, mas para os consumidores, para o Estado e também, muito importante, para a saúde pública. O Grupo Parlamentar do PSD está atento, está disponível e comprometido com a defesa do interesse nacional. Valorizamos o vosso contributo, ouvimos com atenção as vossas preocupações e assumimos naturalmente o compromisso de continuar a acompanhar este processo com seriedade. Mas também, de forma natural, compreenderão, temos um compromisso total para com a União Europeia e para com o direito europeu. E tratando-se de uma diretiva, o objetivo é que o Estado-membro adapte essa diretiva à sua realidade e às suas especificidades nacionais. E neste caso, que participe ativamente neste processo de revisão, que já decorre da diretiva em apreço, assim como da discussão do próximo quadro financeiro plurianual que terá impacto neste setor. Queremos soluções que protejam os trabalhadores, garantam a sustentabilidade do setor e que promovam um equilíbrio justo entre a arrecadação fiscal
mas também a competitividade económica. Contem com o Grupo Parlamentar do PSD para estar presente neste debate, mas sempre com responsabilidade, com equilíbrio e com respeito pelas pessoas e pelas empresas que fazem o país acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Armando Mourisco, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, cumprimentar os representantes dos trabalhadores e agradecer-lhes também terem vindo até nós e dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente tenho o reconhecimento quer da relevância industrial e exportadora da tabaqueira, bem como o seu papel determinante na economia e no emprego. Este é daqueles assuntos em que não é possível juntar o útil ao agradável. Há um ditado popular que diz que o que não mata engorda, não é o caso aqui em apreço. E por isso uma posição equilibrada entre a necessidade de proteger a saúde pública, mas também de evitar os choques económicos, sem uma ponderada transição ordenada e devidamente escalonada temporalmente, ou mesmo a necessidade que existe nesta ponderação de um desenho fiscal que não permite alimentar atividades ilícitas. Naturalmente, o Partido Socialista tem muito interesse em ajudar a defender aquilo que é o posto de trabalho dos trabalhadores, a indústria transformadora e exportadora que existe, mas também comprometido com as políticas europeias, nem poderia ser de outra forma, uma vez que somos um país europeísta e, portanto, as decisões que vierem a ser tomadas pelo Partido Socialista nestas matérias terão que ser assentes, e nomeadamente naquele que é o choque fiscal para os produtos do tabaco sem nicotina. Terá que haver uma evidência científica comprovada que não ponha em causa esses novos produtos e que merecem também uma particular cautela e avaliação. O caso dos eventuais novos fumadores que entram, enfim, no tabaco, no consumo por essa via e que provavelmente de outra maneira não o faria. Portanto, aqui um equilíbrio que é necessário entre aquilo que é o interesse da economia, o interesse do emprego, mas também a questão da saúde pública. E, portanto, já disseram aqui alguns factos bem interessantes, mas eu queria deixar aqui algumas questões que parece-me também que era pertinente nós termos um conhecimento mais aprofundado. Primeiro, qual é que é o impacto que estimam que a revisão desta diretiva europeia pode ter sobre os postos de trabalho, considerando, evidentemente, os tais cenários regulatórios que hoje se apresentam? Quais são os aspectos dessa regulamentação, dessa proposta da Comissão Europeia que mais preocupam as comissões de trabalhadores? Por outro lado, é evidente também que a Comunidade Económica Europeia procura reforçar os meios de fiscalização e de combate às redes ilícitas e a este comércio ilícito que nós sabemos que existe e que, aliás, foi aqui citado que em França andaria na ordem dos 40%. Há alguma noção de qual é o impacto que pode trazer nesse comércio ilícito? Tem ideia de algumas propostas que poderiam ser remetidas, quer para a Assembleia da República, quer para o Governo, que possam ajudar a reforçar o combate a essa ilicitude e a proteger o emprego em Portugal? Alguma perspectiva, alguma opinião vossa, enfim, que procura aqui juntar o melhor possível o útil e o agradável, ou seja, um ponto de equilíbrio entre a saúde pública e a salvaguarda do vosso emprego e a vossa produção? E para terminar, Sr. Presidente, no cenário em que estas alterações se confirmem, que tipo de apoio concreto ou objetivo é que vocês esperam, trabalhadores, Comissão de Trabalhadores, quer do Governo, quer da Assembleia da República? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma intervenção. De todo o modo, dos grupos parlamentares que estão presentes também o tempo está esgotado. Portanto, passaríamos então para a fase final da audição, que é a resposta final por parte da Comissão de Trabalhadores. Tenho aqui a indicação que a palavra será o Paulo Pereira Borges que responderá. Tem 10 minutos de tempo máximo para responder às questões que ficaram aqui pendentes. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado pela presença dos senhores deputados e deputadas. É assim, a preocupação dos trabalhadores da tabaqueira
tem muito a ver com as atividades que estão a ser realizadas a nível europeu e que impactam as proibições e a nível de impostos indiretamente a fábrica da tabaqueira em Albarraca. A exportação da fábrica anda por volta dos 91%. Todo o tabaco que fazemos é para o exterior, sendo os tais 9% para Portugal. O que tem acontecido, o exemplo da contrafação em França, que se constatou que após a mudança de políticas, neste caso em França, fez com que o tabaco regulado deixasse de existir. Começou a haver o contrafeito. E o contrafeito tem um impacto muito pior do que o tabaco que é controlado pelas autoridades de cada país. Okay? Há os níveis de nicotina, há os níveis de alcatrão, etc., que a tabaqueira, quando no seu controle de qualidade verifica e é controlado por empresas acreditadas, e o que acontece é que esse tabaco deixa de estar no mercado em favor de outro tipo de tabaco que é contrafeito e que a gente não sabe de onde é que vem, que tipo de controle é que tem. Também diz que mata, mas não sabemos o efeito que tem nos seus consumidores. O que parece está na volta dos 30% em França. Ok, vai acontecer nos outros países também, porque toda a gente sabe que quando se aumentam os impostos, o dinheiro não existe, mas existe pessoas que ganham dinheiro a nível da contrafação. E isso tem impacto nos postos de trabalho e poderá ter na tabaqueira. É para nós um facto de preocupação essa situação. A nível da diretiva nos postos de trabalho, o que é que vai acontecer é que a gente prevê, que os trabalhadores prevêem, é que a contrafação ganhe aos postos de trabalho. Tanto seja aqui em Portugal, como em Espanha, como em França, como na Polónia, como nos restos dos países da Europa que fabricam todo o tipo de tabaco ou este tipo de produto. Constatamos também que em Portugal a contrafação é só 2,4. Okay? O resto dos países parece ser superior ao que acontece em Portugal. Queres que eu responda? Se tem assim algum... Peço desculpa. Pronto, o que é que nós prevemos que isto possa impactar? Não só a nível de fábrica, também a nível da área comercial pode haver impactos. Ou seja, se houver menos procura de tabaco ou menos venda de tabaco, diminui postos de trabalho das pessoas que trabalham na rua, diminui postos de trabalho das pessoas que trabalham na sede, recursos humanos, etc. Depois, se não houver estabilidade, como eu comentei, a Philip Morris pode resolver deslocar os centros de expertise daqui para fora, para outros países, e isso para nós pode significar cerca de 400 ou 500 postos de trabalho que podem desaparecer de um dia para o outro, como também pode deslocar a fábrica, e são quase 600 postos de trabalho que podem desaparecer. Isso para nós tem um grande impacto, porque não é só aquilo que podemos perder em termos de vendas com um aumento abrupto do imposto, mas também o que é que podemos perder a nível de investimento e a nível de segurança no trabalho, que é isso que nos importa como nós trabalhadores, é continuarmos a ver a tabaqueira a crescer, nós queremos trazer mais centros de expertise, nós queremos ter mais pessoas especializadas, nós temos uma base que são 35% das pessoas têm abaixo de 35 anos e são todas formadas, ou seja, temos um capital humano muito qualificado e é isso que nós temos pena. Por onde é que vai esse capital humano? Para fora. Nós não temos nenhuma empresa que faça que nos consiga albergar tantas pessoas. Se desaparecerem, por exemplo, 500 postos de trabalho, de repente temos que ir todos para fora. Isso para nós é uma grande preocupação.
O Sr. Deputado perguntou qual seria o impacto do imposto nas vendas. Sinceramente, acho que será mesmo o aumento do comércio ilícito. Neste momento temos 2,5%, temos já, o Sr. Deputado também perguntou, as autoridades a colaborar connosco para ver se controlamos cada vez melhor esse comércio ilícito, mas, quer dizer, se o preço dos cigarros aumentar, neste momento que está à volta de 6 euros um maço de Marlboro, para 16 euros, eu sei que o comércio ilícito vai disparar, porque Portugal não consegue comportar um maço de tabaco a 16 euros. É impossível. E se por acaso nós não conseguirmos também distinguir o que é o tabaco convencional, ou os impostos do tabaco convencional que já pagamos hoje, com os impostos do tabaco com menor risco que já pagamos hoje e que nós agradecemos e pedimos que continuem a fazer, se equivalerem, eu acho que vai começar também a haver contrabando de tabaco de menor risco, que até ao momento nós não temos conhecimento que haja. Por isso, nós sabemos o que é que vendemos, nós e a outra indústria que está legal em Portugal, sabemos o que é que vendemos com qualidade e com normas. O tabaco ilícito faz muito mal à saúde, pode fazer muito mal à saúde, porque pode ser feito não sei aonde, com que matérias, não sabemos, e não acreditamos que isso vá, por exemplo, muitas pessoas dizem, o aumento de impostos vai diminuir o consumo. Não, vai aumentar a procura de tabaco mais barato, vai aumentar o tabaco ilícito. Por isso, eu acho que o aumento brutal da carga de impostos não faz bem. Por isso, agradecemos que seja gradual, e o que foi acontecendo é assim, nos últimos anos, o consumo de tabaco tem estado estável, ou seja, não tem diminuído. Os consumidores, uns saem, outros entram. O que nós vimos hoje em dia é uma grande transição do tabaco convencional para os produtos de menor risco. Tanto que já temos 40% das vendas já são produtos com menor risco para a saúde. Não acreditamos que isso seja os impostos que vão fazer com que deixem de fumar, mas sim com que aumente a procura de produtos ilícitos. Outra das perguntas era das exportações. Nós também temos receio que isto possa ter impacto nas exportações a nível internacional, porque como exportamos tanto para fora, esta diretiva vai ser para todos os países da Europa, nós exportamos para a França, para a Espanha, etc., de vários países, para a Itália, e ao acontecer este aumento abrupto de impostos, o que é que vai acontecer? A procura nesses países também vai diminuir para nós e vai diminuir as exportações, vai diminuir o fabrico, vai aumentar o desemprego. É essa a nossa preocupação, é aumentar o desemprego, é nós ficarmos sem os nossos postos de trabalho. Por isso é que nós estamos aqui e viemos falar com os senhores por causa de terem essa atenção, principalmente agora, primeiramente no Orçamento de Estado, mais tarde na diretiva, que tenham em consideração a defesa dos nossos postos de trabalho. Nós não queremos que defendam a tabaqueira, nós queremos que defendam os nossos postos de trabalho dentro da tabaqueira, que hoje em dia é uma empresa que se reinventou, que está modernizada, cada vez tem mais tecnologia, já temos uma data de coisas mais eficientes, está sempre a evoluir e a contratar pessoas. Ao contrário da maioria das empresas de Portugal que está a despedir e as exportações a cair, as nossas exportações aumentam e cada vez contratamos mais pessoas e investimos mais nos jovens. Por exemplo, ontem entraram 80 estagiários para a empresa que vão ter 1 ano de estágio a aprender para trabalhar connosco. Isto acho que é de louvar e de preservar em Portugal, quando vimos que há poucas empresas a fazer isso. E nós queremos defender, sim, defendemos a nossa empresa, sim, temos orgulho na nossa empresa, porque a nossa empresa dá-nos condições para trabalhar, boas condições e dá-nos estabilidade. Estabilidade a mim, a eles e às nossas famílias e a quem trabalha connosco também, porque nós temos muitas pessoas a trabalhar connosco. Ou seja, são 40 mil pessoas que trabalham com a tabaqueira, indireto ou diretamente. Por isso, nós queremos a nossa estabilidade. É por isso que nós viemos aqui falar com os senhores e pedir a vossa ajuda para nos defenderem no orçamento e também na diretiva mais tarde. Muito obrigada. Penso que respondi a tudo, no âmbito geral. Também penso que sim.
Bem, concluímos então a nossa audição. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela clareza com que expuseram as vossas preocupações aqui à nossa Comissão de Economia e Coesão. A nossa sessão por hoje fica concluída. Voltamos a reunir amanhã na reunião ordinária às 11h30. Muito obrigado.